cá. Túlio, entra aí, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bom, Adiel? Boa Eu noite. estou me sentindo aqui lisonjeado pelo convite, obrigado, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aí com vocês dessa aula, e que bom que você gostou. Show de bola, foi incrível. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a sua tela. Tudo bem? Isso, show de bola. Quando você falar, eu já começo. É contigo, meu amigo. Deixa eu colocar só aqui, só um minuto. Vou sair de cena e você entra aí. Show de bola. Muito boa noite, gente. Eu sou o Túlio, sou fisioterapeuta, sou especialista em biomecânica, também fiz formação de coach e hoje sou acadêmico de medicina, estou indo para o terceiro ano de medicina. Então, gosto muito da área científica, da parte acadêmica. Fui professor universitário durante uns 5 anos, onde pude aí trabalhar também material científico, né, com as universidades. E quando eu encontrei a do Terra, foi uma paixão à primeira vista, e eu vou explicar um pouquinho para vocês, viu? Bom, Túlio, por que do Terra? Né? Por que óleos essenciais? Por que isso? Cara, adorei. Olha que bacana isso aqui, o máximo. Adiel, você é incrível, top demais. Olha, tem até minha foto ali, gente, sem fundo. Bom, é, eu já tinha visto o Adiel um tempo postando alguns stories, né? Por isso que é interessante a gente trabalhar o nosso marketing sempre, né? Ele sempre postando os stories que ele foi lá em Utah, nos Estados Unidos, óleos essenciais. Então, ficou na minha mente óleo essencial, quem eu liguei, Adiel, né? Não tive outra pessoa. Beleza, durante muito tempo. E aí, na faculdade, eu fui desenvolver um trabalho e eu entrei na medicina integrativa. E ali eu encontrei óleos essenciais. E eu fui vendo artigos científicos, né, validando o uso desses óleos essenciais. Então, poxa, que coisa interessante. E eu comecei a seguir alguns médicos que trabalham com óleos essenciais, que trabalham com a medicina integrativa. E a gente tem hoje no Brasil uma porção de médicos que trabalham com isso, mesmo a medicina integrativa não vindo totalmente para o Brasil. Hoje as especialidades são feitas nos Estados Unidos, onde surgiu a medicina integrativa, né? Que é aquela medicina que te avalia como um todo, não só o cardiologista vê só o coração, o neurologista vê só o cérebro. Ele te vê como um todo e isso é importante, né? Porque você é um ser sistêmico, você é um completo. Então eu gostei, achei bem interessante, eu falei, acho que eu vou experimentar isso aí. E, cara, eu me apaixonei, né? Um dos primeiros óleos que eu experimentei e eu gostei foi esse aqui, ó, o Lemon. Que óleo essencial é esse? Incrível, limão siciliano. Eu já gosto muito de limão siciliano, né? E agora, utilizando o Lemon, melhor ainda. Então, todos os dias pela manhã, o que eu faço? Pego uma taça de água e coloco 2 gotinhas, né? Geralmente é interessante uma gota a cada 100 ml. Então, eu coloco 2 gotinhas e tomo. Isso é ótimo, porque vai fazer toda aquela limpeza, né, do meu trato gastrointestinal, até o esôfago daquela limpeza, e eu estou preparando, né, toda a minha via de condução de alimento para eu começar a minha alimentação durante o dia. Então, eu indico o óleo de limão. Outros óleos que eu sou apaixonado, né? Eu trouxe aqui os meus 7 óleos que eu uso todos os dias, são os principais, né? Gosto muito do de tangerina para eu ir para academia. Olha que bacana, então sempre coloco 3 gotinhas dentro da minha garrafa, sabendo que não pode ser garrafa de plástico, tá? Tem que ser de alumínio ou de vidro, porque ele tem um poder de corrosão, né? Principalmente quando ele é cítrico. Então eu uso o de tangerina para academia, me dá uma força, me dá um gás, é bem legal. Outro óleo que eu utilizo bastante é o clove, que ele é um cravo, eu utilizo no meu café. Eu não tomo açúcar no café e nem adoçante, né? Então, muitas vezes eu tomo um cappuccino, eu tenho uma máquina de cappuccino, eu não coloco leite porque eu não tomo leite. Então, eu coloco leite de amêndoas, né? Que é aquele Hades. E aí ele faz um espumado junto com café puro. E aí eu coloco esse clove, vocês não têm noção do gosto que fica, né? Ele acaba adocicando para mim, né, o café, e muitas vezes eu uso a canela junto, né? Outro óleo que eu utilizo é o Smart Insace. Gosto bastante desse blend. Hoje, inclusive, no meu Instagram, eu postei tomando ele, falei um pouquinho dele, é bem legal. E outra coisa super interessante, eu perdi 12 quilos utilizando o óleo essencial e os shakes, por incrível que pareça. Depois eu posto meu antes e depois aí, 12 quilos. Quem me acompanha pelo Instagram viu aí a minha evolução, mais ou menos 2 meses.
né? Eu falei, eu tenho que testar, né? Eu tenho que ser a prova viva disso. Outro óleo que eu gosto bastante é o Balance. Não vivo sem ele. Ele é incrível. Eu utilizo muito para estudar também. Eu estudo bastante, né? Alguns dias eu estudo média de 10 horas por dia, mas agora na pandemia a gente estuda em casa, né? Então, eu coloco bastante o Balance, ele me traz um equilíbrio. Quando eu tenho que ir na rua resolver alguma coisa em banco, né? Ou mesmo Correios, ou pagar alguma conta, ou ir fazer compras, né? Eu pingo umas 2 gotinhas na minha máscara e eu coloco na máscara. Então, eu estou indo para a rua, eu estou ali naquele ambiente tranquilo, estou equilibrando minhas emoções. Está sendo muito bacana o uso do Balance, né, na minha máscara. E por último, né, o óleo do estudante, que a gente não pode deixar de falar, que é o Rosemary, que é o alecrim, que ajuda a trazer foco, concentração. Então, esses são os óleos que eu utilizo todos os dias. E vai aí uma dica para você, caso você precise de alguns deles, vale super a pena. Por isso, dos óleos essenciais. Viu? Tá respondida a minha pergunta, não é mesmo? Bom, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um estudo científico, tá? Uma revisão de literatura que falou um pouquinho, né, sobre os resíduos agrotóxicos em alimentos, uma preocupação ambiental global. Esse estudo foi publicado em 2009 pela Universidade Estadual de Campinas, né? E o que a gente tira disso? Uma maçã que foi ingerida por uma pessoa lá em 1950 tinha certos nutrientes ali envolvidos nela, né? Que a gente precisa, são os micronutrientes, né? As proteínas que estão ali dentro, né? Só que para hoje a gente ter os mesmos nutrientes, né? Vitaminas, enfim, tudo aquilo que tinha dentro daquela maçã de 1950, para que eu possa ter o mesmo daquelas pessoas que comiam, né? Há praticamente 70 anos atrás, eu preciso de 150 maçãs. É um absurdo. Por que isso, gente? Porque o agro é pop, né? O agro é tech, né? A gente vê essa propaganda, mas o agro, né, vem com a economia, é uma indústria desenfreada que trabalha cada vez mais agrotóxicos e a gente tem uma contaminação desses alimentos de forma muito abundante no Brasil e isso vem ano após ano acelerando mais ainda, né? Então a gente hoje não consegue ter uma qualidade nos alimentos que a gente está comendo. Por isso que a suplementação ela é muito importante e ela é vital para que a gente continue bem, saudável e, claro, evitando muitas outras doenças que podem vir a acontecer por conta de uma fragilidade imunológica que eu mesmo estou causando através da minha alimentação, que é o meu remédio todos os dias, né? Então, como eu falei para vocês, eu fiz uma pesquisa, eu entrei no PubMed, né, que é o indexador de artigos científicos, para quem é da área médica, da área acadêmica, conhece bastante, quem já fez TCC, por exemplo, também conhece bastante, né? A gente tem o PubMed, Cielo, Google Acadêmicos e diversos outros. Eu peguei só o PubMed, só para a gente ter uma ideia. E eu coloquei óleos essenciais, só que eu escrevi em inglês, Essential Oil. E aí eu tive 24.621 resultados falando dos óleos essenciais. É uma coisa assim absurda. É muito mais do que do que outros tratamentos que a gente tem aqui no Brasil, como a homeopatia, que só tem 6.000 artigos. Então eu tenho aqui praticamente 4 vezes mais, né, universidades, estudantes, cientistas pesquisando os óleos essenciais do que até mesmo a homeopatia, que é muito mais conhecida do que óleo essencial no Brasil. Então, aí está mostrando mais uma vez que a ciência está interessada nesses óleos essenciais e que realmente é uma coisa boa e todas as validações estão sendo bem benéficas, tá? Bom, agora eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho, né, de como funciona o nosso organismo, ok? Bom, segundo o Guyton, né, que é um autor de um livro de fisiologia humana, que a gente estuda na faculdade, ele diz que o nosso corpo ele é de 70% a 80% de água. Quando é mulher, é um pouquinho menos, porque a mulher tem mais acúmulo de gordura do que o homem, né? Então, se o nosso corpo é 70% água, eu trouxe aí uma comparação como se o nosso corpo fosse um aquário, para a gente poder entender melhor. E como que o nosso corpo tem água? Eu não sou mole. Como que funciona? A gente tem 70% água e 30% é o quê? São fibras musculares, é a nossa estrutura, que são os ossos, enfim, pelos, né, elementos que são os dentes, né, e etc. Só que esse 70% água é dividido em líquido intracelular e líquido extracelular. O intracelular é o líquido que está dentro da nossa célula.
ele corresponde a 70% do nosso, 40% do nosso peso, 40% desses 70 aí, né? Então, é mais da metade de líquido está dentro da nossa célula, para você ver como é importante a gente entender o cuidado celular, cuidado com a nossa célula. Célula de todos os órgãos, a célula do cérebro, a célula, né, do nosso tecido muscular, a célula da nossa pele, todas as nossas células possuem um líquido dentro, e ele corresponde a 40% do nosso peso corporal. E a gente tem o outro líquido, que é o líquido extracelular. É o líquido que fica no interstício, que é o líquido que fica fora da célula, tá? Que liga célula com célula, e a outra metade é o líquido sanguíneo, que é o plasma sanguíneo, né? Então, assim que é dividido esse líquido dentro do nosso corpo. Então, a gente vê como isso é importante, né? E o nosso corpo precisa de água para sobreviver, porque nós somos feitos praticamente de água, vamos falar a verdade. E a nossa célula é a unidade funcional do nosso corpo. Sem a célula a gente não existe, porque um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecido forma um órgão, e um conjunto de órgão forma um sistema, que forma quem nós somos, né? E você pensa esse aquário, pensa no aquário agora, cheio de peixes, com aquela bombinha de oxigênio ali do lado, jogando aquelas bolinhas, beleza? Um aquário ali perfeito, onde os peixes estão vivendo ali tranquilo, tendo oxigênio para respirar, tendo todo o habitat dele ali, com pH estável, nós temos um pH estável também, é 7 alguma coisa, então eles estão ali perfeitos, beleza. Aí, de repente, eu vou lá e coloco um pouquinho de corante, eu vou e jogo um pouquinho de, sei lá, de gordura, uma gordura saturada, né? Eu vou lá e jogo um pouquinho de caldo quinó, né? E eu vou enchendo aquilo ali de muito sódio, de muito conservante, na verdade, de muitas toxinas. O que vai acontecer com aquele aquário? Aquele aquário vai perder a coloração dele, ele vai começar a ter uma coloração, ele vai perder a transparência dele, e aqueles peixes vão morrer. E eu estou comparando esses peixes com as nossas células. E as nossas células entram em apoptose, que é morte celular. Isso acontece muito, e muitas das vezes, quando essa célula não morre, essa célula acaba entrando numa mutação e se tornando um tumor, né? Podendo ser um tumor maligno ou um tumor benigno, infelizmente, na maioria dos casos, associados a outros agentes externos, como radiação, sol, enfim, outras coisas. Então, a gente tem que cuidar muito bem do nosso aquário. E os óleos essenciais, eles trabalham a nível celular. É isso, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês entenderem, a nível celular. Então, a gente está falando de algo muito mais profundo até mesmo do que um medicamento, porque ele é totalmente compatível com o nosso corpo. E eu vou entender para vocês, eu vou explicar para vocês melhor isso daqui a pouco. Bom, eu trouxe uma frase para a gente abrir o nosso treinamento de hoje, falando: a cura começa com um banho aromático e massagem diária. Quem disse isso? Nada mais, nada menos do que Hipócrates, que ele foi considerado o pai da medicina. Então, olha só, ele já sabia, né, que um corpo relaxado, um corpo em harmonia, um banho aromático, uma massagem diária, restaura a cura, né, do nosso corpo. O nosso corpo precisa desse tempo para descansar, para se curar. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho da história do uso terapêutico da planta, né? A gente sabe que o óleo essencial vem da planta, por isso que eu estou falando delas. Então, há 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios usavam, né, os extratos das plantas para fins de saúde, cosméticos e religião. Principalmente quando mumificavam, né, os faraós, eles usavam óleos essenciais. Os curandeiros daquela época utilizavam óleos essenciais. A própria Cleópatra foi uma das pessoas que disseminaram o uso dos óleos essenciais para cosméticos, para pele, para rejuvenescimento. Olha que interessante. Logo em seguida veio Hipócrates, o pai da medicina, o que começou a desenvolver a saúde moderna. Ele usava as plantas com seus pacientes e, com certeza, ele estava, né, embebido dos óleos essenciais, isso em 460 anos antes de Cristo. Chegou Cristo, né, o ano zero, Jesus nasceu e ele recebeu dos 3 reis magos, né, porque os óleos essenciais naquela época eram tão raros, hoje também mas eram muito mais raros, que só a realeza tinha o poder desses princípios, né, ativos, como os óleos essenciais. Então, ele recebeu incenso, que é convertido como olíbano ou óleo de frankincense, e mirra, e dados a Jesus beber. Deus já sabia que Jesus precisava desses óleos essenciais, né, antifúngicos, antibactericidas, porque ele tinha nascido numa situação muito precária, num estábulo cheio de contaminação, né, cheio de micro-organismos ali, patógenos muito agressivos. E aí a gente tem
Jean Valnet, que usava os óleos essenciais em soldados na Segunda Guerra Mundial. Olha que bacana, a Segunda Guerra Mundial trouxe também muita coisa bacana para a saúde, que foram testes em cima de testes sobre os soldados, né? Em 1943. E aqui a gente já traz um pouquinho dessa nossa realidade. Em 2008, a Duterra forma parcerias de co-impacto, isso no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil está trazendo essa imagem com os produtores pelo mundo para proteger tradições de agricultores e oferecer a maioria dos óleos essenciais mais fortes e atuais. Isso é lindo, eu conheci esse co-impacto da Duterra e eu fiquei encantado porque isso faz parte da minha missão de vida também, né? Os óleos essenciais, eles têm um selo CPTG, de pureza, garantido e testado pela própria empresa, que fortalece em mais de 2 milhões de casos. A pesquisa continua para ajudar com o uso dos óleos essenciais para o bem-estar. E aí tem o uso de laranja silvestre, né, que serve para energizar, revigorar. Eu, inclusive, tenho ali, né, no meu arsenal de óleos, e é produzido aqui no Brasil, junto com óleo de copaíba, junto com a mandarina amarela. Olha que interessante, o nosso país é rico também em óleos essenciais. Bom, aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada exatamente onde esse óleo essencial está. Bom, eu tenho aqui um saco de óleo essencial da sálvia bem ampliado. Cada bolinha dessa é chamada de tricoma, tá? Biologicamente falando. E ali dentro tem esse óleo essencial que é produzido pela planta, né? A planta, na verdade, ela é uma usina de produção para a sua defesa e para várias outras coisas que a gente vai falar mais à frente. E a gente tem aí também, ó, o saco do óleo essencial de cravo ampliado. Olha só que interessante, como isso é tão moderno para a gente, né? A gente vê ali o tricoma do cravo e olha no que vem? Vem um óleo essencial, né? A gente tem ali, ó, o saco de óleo do peppermint ampliado. E, por último, o da lavanda, que é muito famoso, muito conhecido. Eu não durmo sem o cheirinho da lavanda. Faz toda a diferença para o meu sono, com certeza o de vocês também, não é mesmo? Bom, e como usar o óleo essencial? Eu tenho 3 formas de uso do óleo essencial da Duterra, tá, gente? Eu estou falando exclusivamente da Duterra. Não estou falando de outros óleos essenciais, porque a gente não conhece a procedência desses óleos. Mas a da Duterra eu conheço e a gente tem uma garantia nele, que eu vou mostrar depois para vocês, como que vocês podem validar o uso deles, tanto para o uso aromático, tópico e interno, né, que é você tomando esse óleo essencial. Então, a gente tem essas 3 formas de uso dele, essas 3 vias através do nosso corpo, tá? Para vocês terem uma ideia como ele é tão potente, a gente tem aqui uma imagem, né, que mostra a potência versus o efeito deles. Uma gota, aqui dando o exemplo do peppermint, do óleo essencial, desse óleo essencial de peppermint, equivale a 28 xícaras de chá do mesmo óleo, né, da mesma planta. Olha só que interessante como isso é potente. Eu estou falando, gente, é de uma gota, né? Uma gota, ela pode ser muito potente. E como os óleos essenciais entram no nosso corpo? Aí que a gente vai entender um pouquinho por quê. A gente tem as nossas células, né? E a gente tem a célula vegetal. Beleza? A célula animal e a célula vegetal. A gente tem algumas diferenças dessas células, né? Mas a maioria, né? Eu digo a maioria, né? E a sua grande maioria de organelas que tem dentro dessas células são muito similares, né? Como, por exemplo, a mitocôndria, que gera respiração e energia celular, o peroxissomos, a membrana plasmática. Então, como essa planta, ela é uma usina de produção de óleo essencial e produz para poder se autodefender como sistema imunológico da planta, né? E a nível celular, quem dirá com a gente? Porque o óleo essencial ele tem o poder de entrar dentro da membrana plasmática e poucos medicamentos conseguem fazer isso. Quase nenhum. São muito raros e muito fortes para conseguir fazer isso. E, por exemplo, um vírus, para ele se reproduzir, ele precisa entrar dentro de uma célula. Dentro dessa célula animal entra o vírus e ele se reproduz ali dentro, né? Se ele não estiver dentro de uma célula, ele não se reproduz. Então, o óleo essencial consegue entrar dentro daquela célula e agir exatamente onde a gente precisa, né? Que aí a gente fala os antivirais naturais. Então, por isso que a gente diz essa sinergia das células.
E óleo essencial trabalha a nível celular. Eu falei, muitos óleos fazem reparos celulares, né? A célula precisa de reparo, ela cansa também, ela fadiga, ela se desgasta, ela envelhece, ela morre, né? Então, muitas células precisam de reparos para continuar saudáveis, principalmente as células do nosso fígado. E aí entra o óleo essencial para fazer esse trabalho. Bom, a aromaterapia, né, que é a terapia utilizando os óleos essenciais, e vocês vão entender por que aroma, por que óleo, o óleo é líquido, aroma, como que funciona isso? Eu vou explicar para vocês melhor daqui a pouco. Nasceu, né, o berço da aromaterapia foi na França, e quem descobriu tudo isso e começou a aplicar isso, né, agora para a medicina moderna, a medicina Ayurveda, foi o René. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, só trouxe esse laço histórico para que vocês entendam, né, que nasceu na França e veio até hoje a gente. Bom, a gente tem aqui o uso inalatório. Vamos começar falando da inalação dos óleos essenciais, ok? Bom, a gente tem o nosso sistema olfatório, é um sistema muito complexo, muito importante, né? E ele tem ligações fortes com o ambiente. Se você chega num local e aquele local não tem como que eu posso dizer, um aroma agradável, você não fica ali por muito tempo, você quer sair dali, né? Por exemplo, você chega, vou dar um exemplo aqui absurdo, mas é verdade. Você vai numa rodoviária, né, da capital do seu estado, aquela rodoviária bem velha, desgastada, e aí você entra naquele banheiro que você sabe só o estado que tá. Você não fica ali por muito tempo, você faz o que você precisa fazer e sai correndo, porque você sabe que você não aguenta ficar ali, porque o aroma daquele local, ele é insuportável, né? Ele não te dá desejo. Agora, se você entra num local que tem um cheiro agradável, vamos falar dessa forma para ficar melhor, né? Mais entendível. Um cheiro agradável, né? Tem um aroma gostoso, um perfume muito bom, você até fica ali, você quer usufruir daquilo ali, né? Você se sentiu bem. Então, mexe com as suas emoções, mexe com a sua resposta, mexe com seus pensamentos. O aroma, ele tem esse poder. E a gente vai entender por que isso. Porque ele é ligado diretamente com o nosso cérebro, com o nosso sistema límbico, né? E por meio dessas reações, a gente produz respostas mentais, emoções físicas e várias outras coisas, tá? Bom, e agora a gente tem a anestesia inalatória, né? Que eu acredito que muitos de vocês já usaram. Eu já usei, já fiz uma cirurgia, né? A anestesia inalatória é uma técnica, né, onde o médico ali, anestesista, ele coloca ali o ambu e ele vai soltar o fármaco ali que vai adormecer as nossas células em coisa de 6 segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, você já apagou, as suas células do corpo inteiro já apagaram, e depois eles colocam, né, uma outra anestesia, né, para complementar, mas é uma forma do pulmão absorver aquele fármaco e imediatamente entra na nossa corrente sanguínea, né? E vai também para o nosso sistema nervoso central pela nossa inalação, para você ver como o nosso trato olfatório, ele é muito poderoso, ao ponto de deixar você apagado, né? Para você ver como ele tem um poder tão grande. Pensa isso trazendo benefícios interessantes através dos óleos essenciais. Então, assim, muitas vezes a gente negligencia, né, o poder do nosso trato olfatório, e ele tem um poder muito importante para a gente. Eu vou mostrar para vocês uma animação agora, eu queria que vocês prestassem atenção, para que você visse como que isso acontece dentro da gente. Vou pedir para o Adiel colocar aí, tá? Dá uma olhadinha nisso, gente. Como que funciona o processo da inalação? Vou soltar o play aqui. A gente tem o epitélio olfativo, que é um tecido especial dentro da cavidade nasal. As células dessa estrutura, né, são feitas para interagir com as moléculas aromáticas. E aí as moléculas que você está inalando são inicialmente detectadas. Também temos o bulbo olfativo, que é uma estrutura neural que envia informações coletadas pelo epitélio olfativo para o cérebro. E aí que entra o sistema límbico, que é feito de estruturas no cérebro que ajuda a regular as emoções, a memória e muito mais. Assim, o aroma chega antes na amígdala cerebral, que age como um interruptor. E este é o motivo pelo qual as emoções são fortemente atreladas aos aromas, porque a amígdala cerebral é onde processamos as emoções e nossos reflexos primitivos. Da amígdala cerebral, os sinais são enviados de várias partes da região do cérebro para o córtex pré-frontal,
para o hipotálamo e no córtex pré-frontal está envolvido em nosso comportamento, em nossas funções de execução e tomadas de decisão. Já o hipotálamo é o centro de controle das nossas respostas autônomas e até dos nossos hormônios. Muitos outros sinais são enviados, as outras estruturas são ativadas no restante do nosso corpo inteiro, de forma sistêmica, devido à ligação direta do sistema olfativo com o cérebro, que podemos influenciar todo o corpo, a forma como ele age, sente e diversas situações. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso e trazer essa ilustração para estar facilitando o entendimento de vocês, viu? Então, aqui está um esquemazinho rapidinho desse sistema límbico, né, que é o primeiro sistema onde nós recebemos esses aromas e depois é distribuído para o cérebro através da amígdala, através do córtex pré-frontal, e aí a gente distribui isso para o corpo inteiro. Olha como é algo tão complexo e tão poderoso, né, e a gente tem acesso através dos óleos essenciais para modular as nossas emoções, modular até os nossos hormônios enquanto a gente está dormindo. Esses hormônios estão sendo processados e sendo produzidos. Então, se eu estou inalando um óleo essencial que está relaxando o meu corpo ou que está até mesmo estimulando a produção hormonal, como, por exemplo, a gente tem um óleo específico muito usado para mulheres, eu esqueci o nome, de gerânio, né? Esse óleo ajuda a produção de alguns hormônios femininos, né? Bem interessante, principalmente na época da menopausa. Existem artigos científicos comprovando isso. Bom, eu trouxe aqui alguns artigos para validar o que eu estou falando. Aqui é uma revista da Escola de Enfermagem da USP, da Universidade Federal, Universidade Federal de São Paulo. Tá? Esse artigo, se eu não me engano, ele foi publicado em 2016. Olha, gente, não tem muito tempo, é classificado como um artigo novo, tem 4 anos atrás, e ele fala aromaterapia e enfermagem, concepção histórica e teórica, e aqui esse artigo, se vocês tiverem curiosidade e quiserem, faz um print aí da tela, procura lá no PubMed, ou na Cielo, ou no Google Acadêmicos, baixa esse artigo e leia, é muito interessante, porque eles falam da validação do uso aromático, tópico e interno dos óleos essenciais. É muito bacana. Outro artigo que eu trouxe aqui para vocês, eu até traduzi aqui o título para vocês, olha, efeitos benéficos dos compostos de óleos essenciais inalatórios na fadiga central, tá? E esse é um artigo também novo, ele é um artigo de, deixa eu ver, 2018, tem 2 anos que esse artigo foi feito pela BMC, que é uma revista de medicina alternativa, então super interessante também para quem quiser. Eu trouxe um outro artigo aqui validando o uso inalatório dos óleos essenciais, trouxe aqui a tradução para vocês, que diz: a estimulação olfatória com cheiro de óleo de toranja tem efeito nos nervos autônomos, a lipólise e o apetite em ratos. Por que utilizaram ratos? Porque é mais fácil utilizar em ratos primeiro para ver a resposta, para depois utilizar em humanos, tá? Não é que eles estão fazendo judiando os ratos, mas pelo contrário, os ratos são super felizes porque usaram os óleos essenciais nessa pesquisa. E sem falar que tem a lipólise, gente, a quebra de gordura. Olha, presta atenção nessas palavras-chave. Bom, e o tempo de ação dos óleos essenciais no nosso corpo? Isso é uma coisa muito legal, né? A gente já viu aqui que quando a gente inala, ele vai para o nosso sistema central, né? E quando também eu estou inalando, eu estou levando esse ar para onde? Para a minha caixa torácica, para dentro dos meus pulmões. E quando entra dentro dos meus pulmões, ali eu tenho a hematose, que é a troca de gases, né? Através dos alvéolos e os capilares sanguíneos. E aí eu entro, né? Junto com o oxigênio, o óleo essencial, dentro da minha corrente sanguínea. Então, em 22 segundos, eu tenho esse óleo essencial no meu sistema límbico, em todo o meu córtex, né? E em 2 minutos eu tenho ele dentro da minha circulação sanguínea, e em 20 minutos eu tenho o efeito desse óleo essencial em todas as células do meu corpo. Isso não é crença, isso é ciência comprovada, viu? Então, essas são as formas de inalar os óleos essenciais. Você pode estar usando um difusor, né? Eu sei que vocês estão vendo aqui atrás. Eu estou usando aqui um difusor também, né? Aqui atrás, ó, tem um difusor. Coloquei ali um pouquinho de Ramvitsara, que é um óleo que a Duterra nos presenteou no mês passado, muito bacana no programa de fidelidade, vale a pena vocês terem. E o outro óleo, eu coloquei o Anguarde, sabe? Que dá aquele aroma limpo, clean, um ambiente gostoso de ficar. Então, estou adorando estar aqui falando com vocês, viu? E a gente pode estar inalando do frasquinho mesmo. Você pega do frasquinho aqui, olha, e
inala o óleo essencial, então é maravilhoso, ele é muito volátil, né? Então, quando ele entra em contato com a temperatura ambiente, ele já exala e você consegue sentir, né? E você também pode passar nas mãos, né? Não precisa esfregar muito, friccionar, não. É só espalhar o óleo nas mãos, tá? Cuidado com os olhos, você coloca aqui, olha, e você faz uma inalação profunda, né? Nós, seres humanos, precisamos, né, fazer essa inalação profunda e muitas vezes a gente não faz. Todos os dias isso é importante para a nossa complacência pulmonar. Então, quando, olha, eu estou inalando, eu estou aumentando essa complacência pulmonar, eu estou trabalhando também todos os meus alvéolos, estou trabalhando essa troca gasosa e estou colocando o óleo essencial para dentro e pegando todos os benefícios dele. Então, você fica inalando durante 3 minutos, você vai ver que incrível que é, né? Até você perder um pouquinho, né, dessa essência, porque já vai, né, saindo. Vamos lá? Continuando, agora a gente falou do uso inalatório, beleza? Agora a gente vai falar do uso tópico, né? Como que eu uso esse óleo essencial passando na minha pele? Primeira coisa que a gente tem que entender, isso aqui eu peguei de um artigo científico, tá bem interessante, falando exatamente do óleo essencial, né? O óleo essencial, ele atravessa aqui a nossa célula, né? Desde o momento que eu passo aqui na pele, ele atravessa essas barreiras, a gente tem impedâncias na pele, principalmente pelos pelos, mas ele já atravessa imediatamente para a nossa pele, né? Porque eles são hipofílicos. O que é hipofílicos? Eles são compatíveis com células de gordura, então eles atravessam células de gordura sem problema. Uma pausa para água, né? Quer dizer, são gordurosos e dissolvíveis, são facilmente absorvidos pela pele. E outra, ao passar na pele, uma parte do óleo permanece na região tópica e outra é absorvida profundamente até a corrente sanguínea, devido ser a nível celular. Então, aqui está explicando um pouquinho como que isso funciona. Quem quiser fazer um print para ter isso é bem legal. Aqui no meio, onde está escrito Blonde Stream, é a corrente celular. Então, para você ter uma ideia, como ele ultrapassa ali, né, aquela região do nosso tecido tissular e entra na corrente sanguínea, tá? Bom, e assim você pode ter experiência e os benefícios do uso tópico dos óleos essenciais na área aplicada, potencializando todo o seu corpo, né? Mas a gente utiliza o óleo de coco fracionado. Eu acabei não trazendo aqui o óleo de coco, ele está lá no meu quarto. Mas o óleo de coco fracionado é um óleo vegetal, ele não é gorduroso, ele não fica com aquele aspecto grudento no corpo, ele não mancha a roupa, tá? Ele é feito exatamente para você poder diluir. E existem alguns óleos essenciais, principalmente quando a gente usa em criança, na pele da criança, que é uma pele bem sensível, na pele também de um idoso, que já é uma pele, como a gente pode dizer, uma pele madura, né? Uma pele com células mais frágeis, fáceis de escamar. A gente tem que ter um certo cuidado. A gente utiliza uma diluição maior de óleo essencial. Por exemplo, a cada gota do óleo essencial que eu coloco na pele, eu tenho que colocar 10 gotinhas do óleo de coco. Então, eu consigo diluir bastante, 1 por 10, em pele de criança, recém-nascidos e pele de idosos. Agora, a nossa pele que é jovem, eu posso colocar 1 gotinha e 3 gotinhas do óleo de coco. Não tem problema, é uma pele mais forte, uma pele jovem, como que eu posso dizer, que não tem esse problema. E eu tenho que ter um cuidado também muito importante quando eu coloco óleo essencial na minha pele, principalmente quando eu uso óleos cítricos, tá? Como limão, a toranja, a bergamota, né, a tangerina, né? Esses óleos cítricos, né, eles possuem uma substância que podem queimar a nossa pele se a gente estiver exposto ao sol. Então, se for usar à noite e quando acordar, lavar a região, tá? Para que você não expunha ao sol e não venha ter essa queimadura, tá? É uma dica bem interessante. Eu trouxe alguns artigos científicos aqui para validar e comprovar o uso tópico dos óleos essenciais, né? Eu trouxe a tradução aqui, ó, efeitos imediatos e duradouros do doTERRA, olha só que interessante, é um artigo científico falando dos óleos da doTERRA, Aromatouch Technique, que é uma técnica que a doTERRA criou de massagem corporal, né? Um tópico essencial, procedimento de aplicação de óleo em função autômica e salivar biomarcadores. Um teste piloto. Muito interessante, né? E aí a gente vê aí a forma de uso, tá? Pode usar de forma facial, para rejuvenescer a pele, uma massagem corporal, tá? Um reconforto corporal também, né? Se você precisa para alguma intercorrência, massagem abdominal, principalmente para mulheres, né? Que tem aí a TPM, tem as cólicas, né, menstruais, pode estar utilizando, é muito legal. E eu tenho uma vizinha aqui,
cara, que essa vizinha é incrível, ela já me compra muitos óleos essenciais, né? E ela me relatou uma experiência que eu, assim, fiquei bobo, né? Fiquei super feliz. Ela caminha todos os dias com o marido dela nas ruas aqui, e ela pegou o óleo de coco, né, e colocou a gotinha do peppermint e passou em todo o abdômen e passou um papel filme, né, que é aquele papel transparente, eu acho que é assim que fala, né, papel filme, e foi caminhar. Quando ela volta de casa, sai um líquido, parece que jorra água. Ela falou, tudo, você não tem noção, eu estou perdendo medidas na minha circunferência abdominal por conta do peppermint com óleo de coco que eu estou passando, né, em todo o meu abdômen, na região oblíqua e na região aqui central, né, e estou passando papel filme e estou fazendo a caminhada 40 minutos por dia. Então, vai uma dica aí para quem está precisando perder medida. Olha só que interessante, foi uma coisa que a minha vizinha ouviu, viu em algum lugar, praticou e deu certo. E hoje ela traz isso para a gente. Então, óleo vegetal natural de rápida absorção, que é o óleo de coco, tá? Excelente para quem tem pele seca e pele sensível, porque ele tem um efeito emoliente, que eu posso dizer que o efeito emoliente é como se fosse 10 vezes mais do que um hidratante, para vocês entenderem. Não obstrui os poros, então é não comedogênico, né? E deixa a pele sedosa e não oleosa, né? Esse que é o mais importante, que ninguém quer pele oleosa, vamos falar a verdade. Então pode usar ele que ele não deixa a pele oleosa, não é como os outros que a gente vê na farmácia. É solúvel com todos os óleos essenciais, isso é legal, tá? Por exemplo, vamos supor que caiu óleo essencial no seu olho. Você vai pegar e lavar com água? Não, porque a água não é solúvel com óleo essencial. Você vai pegar o óleo de coco para tirar o que caiu no olho, o óleo essencial que está no olho. Então, entenda, se você precisar dissolver, você tem que usar o óleo de coco fracionado. Então, por isso, toda casa tem que ter um óleo de coco fracionado, viu? E não causa manchas, que é outra coisa que todo mundo gosta, né? Ninguém quer manchar aí a sua roupa. Bom, a gente já viu aqui, tá? O óleo essencial para uso tópico. E por último, está terminando, vamos falar sobre o uso interno do óleo essencial, tomando óleo essencial. É muito importante eu ter essa ciência que no óleo essencial, eu puxo aqui, ó, não estou estragando, tá? Eu tenho, deixa eu me ver aqui, que eu não estou me vendo. Bom, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu puxo aqui, eu tenho todas as recomendações do óleo essencial aqui, olha. Tá vendo? Então, tudo aqui descritinho, tampadinho no frasco. Depois eu fecho, ele tem uma cola, fica. Isso aqui dura, tá? Então, olha que interessante. O que acontece? Voltando para o slide. O que acontece? Se eu tenho isso aqui, eu tenho as recomendações. Se eu posso ou não tomar. Se eu estou na dúvida, esse óleo, será que eu posso ingerir? Pega, abre e leia. Pode ser ingerido? Modo de usar. Pode ser ingerido. Então, eu vou ingerir. Está escrito que pode, você pode ingerir, porque já foi testado, né? O vidrinho está vindo escrito, te explicando isso. Agora, se aqui não está vindo que pode ser ingerido, então não pode ser ingerido. Por quê? A gente vai entender isso, tá? O uso interno, ele é efetivo, ele é muito bom, né? Nem todos os óleos essenciais são ingeríveis, né? Assim como algumas plantas também não são seguras para ser ingeridas, não é mesmo? Lembra que a sua avó falava? Cuidado com essa folha aí, menina, essa folha é venenosa, né? Isso é verdade, nem todas as plantas podem ser ingeridas. E a gente sabe que o óleo essencial é derivado da planta, é derivado, né, do seu produto vegetal. Assim, sempre antes de usar, a gente verifica o rótulo no frasco, né, para saber se pode ou não. Bom, como que funciona esse transporte do óleo essencial através do trato gastrointestinal? Tudo começa aqui na boca também, né? Então, aqui na boca eu tenho duas formas de estar usando o óleo essencial. Eu posso estar usando de forma sublingual, né, que vai entrar rapidamente na minha corrente sanguínea, porque aqui é bem vascularizado, né, é por isso onde sai também a saliva, a gente tem os canais, né, que soltam a saliva também, mas é uma região bem vascularizada, então vai bem rápido na corrente sanguínea, tá? Eu posso também estar tomando, né, se você quiser sentir o gosto, tem que colocar na língua, né, porque a língua que tem ali as papilas gustativas, então você vai sentir o gostinho. Eu, por exemplo, gosto demais, principalmente do de cravo, né, e o de canela, adoro sentir o gosto, então eu quero ter o contato na língua deles, né? E se você quer fazer algo específico dentro do seu estômago, por exemplo, uma H. pylori, né? Eu tinha uma vizinha aqui que ela tem H. pylori e ela me perguntou se tinha algum óleo essencial. E como aquela frase que todos nós dizemos sempre, temos um óleo essencial para isso sim. O que eu fui fazer? Vamos pesquisar tudo, vamos estudar. E aí eu peguei, achei um artigo científico foi publicado pela Revista de Medicina, né, de uma faculdade lá da Polônia, falando que o óleo de... Foi qual óleo que eu vendi para ela? Foi o óleo de melaleuca, uma gotinha de óleo melaleuca dentro de uma cápsula vegana, né? Ela ingere, só que essa melaleuca vai fazer o efeito aonde? Olha, eu tô com a camisa da convenção, hein?
Que top. Essa melaleuca, quando ela entrar, ela vai ser dissolvida, essa cápsula vai ser dissolvida no estômago, né? Então, ela vai fazer o efeito no estômago, no lugar que tem que ter feito o efeito, tá? Porque se eu tomo a melaleuca aqui, eu vou perdendo ela, né, na minha parede do esôfago. Até chegar lá no estômago, eu já perdi todo o potencial que a melaleuca poderia trazer. Então, existem casos que eu vou ter que tomar com a pílula para poder ter um efeito exatamente no estômago e, consequentemente, no intestino. Tudo bem? Deu para entender melhor? Legal. Então, é mais ou menos assim que a gente utiliza de forma interna. São mais de 40 óleos diferentes possíveis para ingestão, a gente vai ver aqui um pouquinho a tabela sobre eles, né? Eles auxiliam na diminuição da taxa de açúcar no sangue, ajudam no sistema imunológico, como o OnGuard, por exemplo, tá? E sempre fazer para potencializar com o estômago vazio. Isso é muito legal, gente. Vai usar o óleo essencial? Utiliza e depois de 30 minutos você começa uma alimentação, porque aí você dá tempo daquele princípio ativo aderir na parede celular e fazer um efeito ali naquele órgão, tá? Use apenas uma gotinha de cada óleo 2 ou 3 vezes ao dia, porque existem alguns óleos que são muito potentes, que não é interessante você pingar 2 vezes, né? No caso do limão, por exemplo, que eu tô tomando aqui na boca, vai ficar uma parte na minha boca, vai ficar uma parte aqui no meu esôfago. Então, assim, eu tô colocando uma gotinha a cada 100 ml, então coloco 3 gotinhas, tá o suficiente, né? Como o Smart Sace. O próprio site da Duterra indica tomar o Smart Sace uma gotinha a cada 100 ml. E ajuda na disposição, saúde e sensação de bem-estar. E isso, como usuário, eu digo para vocês, é verdade. Trouxe aqui, tá, um artigo científico para comprovar mais uma vez o uso agora da forma interna do óleo essencial, que está falando atividades antifúngicas dos óleos essenciais de saafras, né? E alecrim, que é o rosemary, sobre o gênero da cândida. Olha que interessante. Bom, tá aí, na Revista Brasileira de Plantas Medicinais. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem, né? Na nossa revista também tem explicando isso, que são aqui os métodos de aplicação e a sensibilidade da pele, tá? Eu não vou falar sobre isso, mas quem quiser fazer um print dessa tela para ter essas 2 tabelinhas, vale a pena, porque aqui são todos os óleos essenciais da Duterra, que são indicados para uso interno. Você tem todo o conjuntinho aí desses 40 disponível aqui, faz um print, salva no seu celular, e aí você vai saber se pode ou não pode agora ingerir o óleo essencial. Aqui a gente tem um esquemazinho, né? Eu gosto muito de trabalhar com esquema, porque facilita o entendimento, né? Das vias de atuação do óleo essencial, tá? Eu tenho aqui a forma inalatória, né, aromática, a forma cutânea, que é a tópico, passando na pele, e a forma de ingestão, que é a forma interna de uso do óleo, tá? Aqui do meu lado eu tenho a forma cutânea. O que acontece? Eu coloco o óleo essencial na pele, há uma absorção e já vai para a corrente sanguínea. A gente viu até ali o esqueminha mostrando isso. No meio, eu tenho a forma inalatória, que é aromática, e eu tenho 2 jeitos de ter isso. Vou para o sistema respiratório, que entra dentro dos meus pulmões, e vai por hematose para a corrente sanguínea. E o segundo vai para o meu sistema nervoso central, né, ali pelos nervos olfativos, estimula o meu sistema límbico e aí me remete o quê? Sentimentos, memórias, emoções, eu modulo toda essa região. E eu tenho a parte de ingestão, que é a parte interna, que eu posso estar tomando, vai para os meus intestinos, nos intestinos, principalmente no intestino grosso, que é o intestino que faz a absorção de líquidos, é onde eu jogo para a corrente sanguínea, né? E dessa parte, né, do intestino que vai para a absorção para a parte sanguínea, que aí eu vou para o sistema porta, que aí vai para o meu fígado. Então, o interessante é que eu estou tratando também o meu fígado em algumas situações específicas, tá? Aqui eu tenho a biodisponibilidade e o tempo de metabolismo, para você ver. O inalatório, eu mantenho uma biodisponibilidade baixa, mas eu mantenho um tempo muito maior no metabolismo. É quando a gente está dormindo, tá? Eu estou dormindo ali, descansando, tranquilão, e aquelas 8 horas que eu estou ali, principalmente quem tem o Petal 2.0, né, que dura 12 horas, então tem esse benefício completo. Enquanto você está dormindo aquelas 8 horas, o que está acontecendo? Você está inalando aquilo, né? Então você está fazendo todo um processo no seu metabolismo. E aquilo vai durar durante 8 horas. Você vai ter aquele benefício durante 8 horas no seu organismo. Quando eu tomo de via oral, ele é rápido, eu tenho uma biodisponibilidade altíssima, né? Eu tenho um efeito mais rápido, mas ele termina logo. Né? Então, eu tenho
um tempo bem reduzido. E quando eu passo de forma tópica, ele fica um pouquinho mais tempo, fica no meio do tempo, né? Eu tenho uma biodisponibilidade maior do que a inalatória, mas ele dura menos um pouco. Então, aqui para vocês terem uma ideia da forma de uso e do tempo de ação no nosso metabolismo, mas as 3 formas são muito importantes para o nosso uso diário, principalmente o tópico, né, o aromático durante a noite, ou até mesmo durante o dia, através da difusão, do difusor, desculpa, ou até mesmo das nossas mãos, né, ou até mesmo cheirando vidrinho, que eu faço isso também, eu pego e inalo quando eu preciso, né, e estou ali e me sinto bem, né, me remete a uma coisa boa, né, e da forma oral, como eu falei aí, que a gente tem mais de 40 tipos. Trouxe aqui outro artigo científico, óleos essenciais de gengibre, melhora a lisão hepática, olha só que bacana, mas de que forma? De forma interna, né? Por quê? Eu vai no meu intestino absorve aquele líquido e vai, né, para o sistema porta, que joga direto para o meu fígado, né? E o acúmulo de lipídios na doença hepática gordurosa não alcoólica induzida por dieta rica em gordura. Muito legal, tá? Do Jornal de Agricultura e Comidas. Enfim. Bom, o outro aqui trouxe a tradução, os efeitos do cinnamon cassia, que é o óleo de canela, nos valores de glicose no sangue são maiores do que apenas as mudanças dietéticas. Gente, esse artigo foi muito bacana, eu gostei muito de ler e entender sobre ele e trazer ele para vocês. Por quê? Esse artigo, ele trouxe uma metodologia super rica para a gente entender. Ele trouxe o seguinte, um grupo, tá? Diabéticos, tomou placebo, que é a farinha, que é uma coisa, né, que é uma cápsula que não tem nada ali dentro. Ele finge que tem, mas não tem. E eles não sabem disso, tá? E o outro grupo tomou o quê? O cinnamon, tá? Que é a canela. Beleza. E eles fizeram esse teste durante 12 semanas, 3 meses. Aqui a gente está vendo, marcando, né, de rosinha mulheres e de azul homens, tá? O tempo da primeira semana deles foi praticamente igual dos 2 grupos, né? A média foi praticamente igual, do açúcar no sangue. No do placebo, as mulheres até aumentou um pouquinho o açúcar no sangue. O dos homens, que é azulzinho, manteve igual, beleza? Agora, quando ambos os grupos tomaram o cinnamon, né, que é o de canela, né, eles começaram igual o outro grupo, só que o nível de açúcar do sangue foi relativamente baixo, né? Eles tiveram, né, uma queda desse nível de açúcar no sangue durante essas 12 semanas. Só que eles não sabiam disso, né? Porque, como eu te falei, estavam usando placebo. Então, um artigo randomizado, feito por placebo, com ótima qualidade, mostrando isso, que o óleo de cinnamon ajuda na redução, né, na diminuição do nível de açúcar no sangue. Incrível! Se você quiser fazer um print desse artigo para você estudar, vale muito a pena, muito bacana, tá? Ok? Bom, passando. E, Túlio, o que são óleos essenciais, na verdade, né? Por que óleos essenciais? O que é isso? Bom, gente, o óleo essencial nada mais é uma substância, né? Moléculas que são produzidas pela planta. Nem todas as plantas produzem óleos essenciais, ok? E essa produção pode ser o quê? De casca, pode ser de caule, pode ser de raízes, pode ser de folhas, pode ser de flores. Olha só, né? Quanta coisa, né? Pétalas de flores, né? Quanta coisa pode virar óleo essencial, mas totalmente vegetal, né? Cientificamente falando, óleo essencial significa composto aromático volátil. Por que composto aromático volátil? Porque composto já dá o nome, né? Que são ligações de 2 ou mais moléculas, de 2 ou mais elementos químicos, né? Aromático, porque ele tem essa característica própria de aroma, né? Que tem um aroma distinto e uma estrutura química semelhante. E volátil, por quê? Tudo que é volátil é que muda rapidamente de um estado para o outro. Então, o óleo essencial, né, ele está em estado líquido, mas quando ele entra na temperatura ambiente, ele muda de estado para o gasoso, rápido. Então, por isso que ele é volátil, porque ele tem essa mudança, né, rápida e brusca. Então, o óleo essencial nada mais é do que um composto aromático volátil, cientificamente falando. E aí foi dado o nome de óleo essencial. Mas, na verdade, esse nome não começou com óleo essencial, não, tá? O termo óleo essencial remete ao século XVI e deriva da droga Quinta Essentia, nomeada por um cara lá na Suíça. Olha que interessante. E depois foi aprimorando pela ciência até virar o óleo essencial, que é a parte mais refinada de uma planta, que tem o maior princípio ativo. Vamos colocar aqui entre aspas, a mãe falava assim, come
come a casca da fruta, que a vitamina está aí. Você ouviu muito isso e eu também. Porque eles já sabiam há muitos anos atrás que ali na casca, naquela propriedade externa, né, da planta, tinha o maior princípio ativo. Né? E são compostos aromáticos voláteis, onde eu falei que a gente encontra nas ervas, nas flores, nas frutas, nas especiarias, né? E são também lipossolúveis. Já falei disso, é só uma estrutura aí. Os óleos essenciais nas plantas, elas servem para quê? Para proteger, serve também para atrair insetos e polinizadores, né? Eles precisam, né, distribuir a sua espécie, né, fazer essa randomização de espécies. Então, o óleo essencial serve como aroma para poder trazer, né, replica a concorrência para a produção de compostos químicos que são liberados no ambiente, que é chamado de alopatia. Alopatia. Minha filha apareceu aqui, gente, desculpa, é assim mesmo, né? Com criança em casa na pandemia, desculpa aí a intercorrência, mas já tá lá. Daqui a pouco nós vamos assistir um filminho. Mas, enquanto isso, vamos lá para a aula. E também, o óleo essencial serve para produzir a imunidade dessa planta, é uma defesa dela, né? E também a regeneração e a cura. Já viu quando você tira um galhozinho e deixa ali, de repente já nasce um outro galho no local? Tem esse poder de regeneração, que é muito legal que essa planta tem. E os óleos essenciais da Doterra são puros, testados e garantidos pelo teste de qualidade CPTG. Cara, não tem teste igual. Eu, quando fui procurar sobre óleos essenciais, eu pesquisei muito. Mas sabe o que me fez escolher a Doterra e entrar em contato com a Gel? Eu vou falar para vocês, porque eu sou muito crítico, né? E isso tem um lado bom, porque você quer pesquisar, você quer saber. Por quê? Por que o outro não serve? Por que tem que ser isso? Por que tem que ser só o Doterra? Porque eu vi que em todos os artigos científicos que eu li, eu só encontrei Doterra. Eu até mostrei um artigo científico aqui fazendo estudo sobre a Doterra. Tinha muito falando do Doterra, eu falei, não tem como, né? A comunidade científica só fala do Doterra e vou escolher outro óleo essencial para quê? Eles já estão me mostrando o caminho, já estão me mostrando que a melhor qualidade, que o melhor teste, né, que a melhor validação de óleos é da Doterra, eu não preciso procurar outro. Os cientistas já fizeram esse trabalho por mim. Então, fica alerta aí vocês também. São todos esses testes aí que a Doterra faz, tá? Testes incríveis que precisam ser feitos, né? A gente viu aí na convenção mundial da Doterra, não sei se assim se fala, mas eu achei o máximo, né? Assisti a convenção inteira, fiquei apaixonado, mostrou ali os laboratórios de microbiologia, né? Os laboratórios onde eles fazem também a cromatografia gasosa, a distribuição, a análise isotópica, e eu fiquei impactado com a qualidade, a seriedade que eles trabalham para poder manter esse óleo puro, né, para a gente usar. E o mais importante, gente, é que o nosso óleo essencial tem um documento. Ele tem a cromatografia gasosa dele, como, por exemplo, aí a gente tem o óleo de lavanda, né, que a gente tem os 3 principais ativos dele químicos, que é quem? O acetato de linalina, a gente tem o linalol e a gente tem o ocimene, que são os principais. Se você vê aqui nessa caixinha que tem aí na frente, são os 2 que estão com risco mais alto, e o outro, o terceiro, está com um risquinho maior. E aí sai nessa, né, cromatografia gasosa, né, os gases, né, que mais se volatizam, né, desse óleo essencial. E aí a gente tem esses princípios ativos e a gente vê o nível de pureza. Se outro gás que está aí subir, eu já sei que ele não é puro. Então, eu consigo ver a pureza. Por exemplo, a lavanda que é feita aqui no Brasil é uma lavanda que tem cânfora. E a cânfora, ela é antagonista ao objetivo que a gente quer é relaxar o músculo, né, quer relaxar o nosso corpo, quer desligar um pouco, né, o nosso sistema, né, simpático e ativar o parasimpático. Então, a cânfora, ela desperta a gente, ela coloca a gente em alerta, né? E a lavanda que é produzida na Bulgária, né, que é a lavanda da Doterra, ela já não tem a cânfora lá em cima, a cânfora está lá embaixo, igual esses outros aqui. O que está lá em cima é o acetato e o linalol, que traz todo esse efeito que a gente precisa benéfico, porque ele tem 100% de pureza, tá? E como que eu vou saber isso, Túlio? Existe esse site, source2you.com, aonde no frasquinho, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui para vocês o frasquinho, ó, dá uma olhada aqui, tá vendo? No frasquinho eu tenho um código, tá vendo? E a validade do produto. Olha só, esse óleo vai até 2025, eu posso usar ele durante 4 anos, 5 anos praticamente, mas ele vai acabar em um mês. Eu tenho aqui o código, tá vendo? Eu pego esse código aqui e eu digito naquele site. E aí, quando eu digito esse código no site, aparece para mim a cromatografia gasosa exatamente do lote
desse óleo que eu estou tomando. Então, eu tenho a identidade química, né, vamos falar assim para ficar mais fácil, exatamente desse óleo aqui que eu estou tomando. Então, eu tenho a certeza que eu estou tomando algo puro, porque a do Terra me garante. Eles devem gastar uma fortuna para poder disponibilizar esse sistema, mas eles querem tranquilizar os usuários de que eles não são como a maioria das outras empresas, que eles trazem um diferencial. Então, isso para mim é muito importante, para minha família, para o uso da minha filha e da minha casa. Então, por isso que eu indico sempre o óleo da do Terra e não tem precedentes. Bom, aqui eu tenho um site, tá? Que você pode fazer um print também, que é o aromaticscience.com. Aqui você vai encontrar vários artigos científicos falando só sobre óleos essenciais. É um site que juntou todos esses artigos, muito bacana também. E, para a gente terminar, né, a gente já sabe que essa promoção de outubro, quem se cadastrar na do Terra vai poder adquirir, né, vai ganhar de presente o óleo de bergamota de 15 ml, tá, gente? O óleo de bergamota, que é um cítrico maravilhoso, tá? Produzido na Itália também, e só é produzido na Itália, na região da Itália. Sabe por que o óleo de bergamota é produzido na Itália? Porque é produzido num ambiente, num local que tem a terra muito úmida, porque está perto de um oceano, e o ar daquele oceano, né, o vento local, o clima local, favorece a bergamota. Então, lá é o melhor local para nascer bergamota e um dos únicos no mundo que produz a bergamota. Então, olha que bacana, né? Bem específico, a gente sabe que a gente está tomando um óleo de qualidade. Tá? E aqui, eu tinha colocado o e-book aqui, mas quem quiser pode pedir o Adiel, quem convidou você para estar assistindo, entre em contato com o WhatsApp dessa pessoa, com certeza ela vai ter esse e-book para poder estar te dando, que é o óleo essencial para iniciante, que você vai poder ler um pouquinho e conhecer melhor sobre isso. E eu quero agradecer muito pela presença de todos vocês, obrigado. Quem quiser me seguir aí, olha, mandar um e-mail, tirando uma dúvida, estou disponível. Tem o meu Instagram, que é @doterratulio, e tem o meu YouTube também, que é Túlio Moutinho, eu sempre posto alguns vídeos lá também, então quem quiser, estou disponível para poder estar ajudando vocês. Muito obrigado e finalizo aqui com a minha gratidão. Obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Show, meu amigo. Cara, gratidão demais, né? Foi simplesmente incrível. Tenho recebido vários feedbacks aqui, as pessoas comentando, vindo me perguntar no privado aqui no WhatsApp, Adiel, onde é que arrumasse esse cara? Onde é que eu encontrei esse cara? Então, assim, eu só tenho que agradecer, né? Com certeza as pessoas também que estão aqui ganharam literalmente uma aula, né? Uma aula de aromaterapia gratuita, né? Como eu havia falado. Eu até depois eu fiquei pensando, cara, será que eu gerei muita expectativa nas pessoas, né? Porque eu falei, divulguei bem bastante você, mas a expectativa eu acredito que foi superada, né, para todos, porque foi realmente um conceito, né, uma entrega muito boa sua, né, e eu só tenho que te agradecer, né? O pessoal aí está agradecendo, ó. Vamos aí, pessoal, vamos aí agradecer ao Túlio, vamos parabenizar aí, enche aí de comentário, né? Obrigado, gente. A ciência tem que ser compartilhada, né? Isso a gente sabe, é nosso dever compartilhar. Fico feliz, obrigado pela oportunidade, estou lisonjeado, viu? O pessoal já está querendo mais, ó. Já tá querendo sim, vamos programar mais vezes, né? Com certeza. Então, só tenho que te agradecer, tá? Te agradecer e parabéns por esse trabalho fantástico que você vem fazendo. Né? Foi top, entrega incrível e com certeza eu acredito que todos... Eu já saí aqui com, né, com muito aprendizado, aprendi muita coisa hoje. Eu acredito que todo mundo que assistiu esse vídeo, né, valeu a pena cada minuto ter passado aqui anotando tudo. Então, gratidão, meu amigo. Tamo junto, viu? Forte abraço. Valeu, até a próxima.